paz, povo do avivamento. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a cada um que está nos ouvindo hoje. Hoje é um dia muito especial para todos nós da comunidade, um culto de celebração, um culto que nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus. E eu creio que essa palavra vai mudar a tua vida, como mudou a minha quando eu estava escrevendo, e vai mudar ainda mais a tua vida e a minha vida quando nós recebermos de Deus essa noite. Eu gostaria desde já que você compartilhasse essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, que você viesse curtir, comentar, porque isso é muito importante para nós, tanto para você que está nos assistindo pelo Facebook, ou você que está nos assistindo agora pelo YouTube. Compartilhamento, os comentários são muito importantes para nós, para que essa mensagem venha chegar a mais pessoas. Gostaria de dar alguns avisos antes de iniciar a mensagem. Quarta-feira nós teremos Rede da Família. O 12 Bira vai estar aqui ministrando a palavra e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quarta-feira foi uma bênção. O Bira esteve aqui com toda a sua equipe e ao final fizeram uma oração tremenda. Foi uma bênção quarta-feira. E eu parabenizo tanto o 12 Bira como toda a sua equipe, né, e todos aqueles que estão assistindo e compartilhando as lives. Ontem foi uma bênção a Rede Jump. O líder Suliano pregou uma palavra abençoada falando sobre clichês cristãos não bíblicos. Foi uma bênção. Atingimos muitas pessoas através dessa palavra. E hoje nós estamos aqui. Temos um aviso muito importante também. Dia 16 e dia 17 está chegando. Será o nosso seminário Eu Sou Sal. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Esse seminário vai ser online, então você poderá assistir de onde você estiver, da sua casa, do seu trabalho, no seu carro, no seu compromisso. Então não vai ter empecilho para que você deixe de participar desse seminário. Faça a inscrição. Procure a 12 Waina, procure a pastora Cris, procure o seu líder de célula, me procure, deixe um comentário aqui. Serão 8 ministrações. Nós vamos estar falando, entre outros assuntos, sobre depressão, ansiedade. Vamos estar falando sobre pneumatologia. Vamos estar falando sobre monoteísmo. Vamos estar falando sobre chamado. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então não deixe de participar desse seminário. Se você já fez a sua inscrição, glória a Deus. Se você não fez ainda, procure a sua liderança. Vai ser sobrenatural. Quanto é a inscrição, pastor? É apenas R$20 a inscrição. Tá bom? O preço da inscrição é apenas R$20. Algumas pessoas perguntaram por que o valor da inscrição, né? E todo esse valor da inscrição é a obra de Deus. Parte dele vai ser para as missões, outra parte vai ser para alguns cursos que nós teremos no seminário. Todos que participarem do seminário e fizerem as suas inscrições terão e receberão certificados. Então vai ser uma bênção. Dia 16 e dia 17 você tem compromisso em nome de Jesus. Amém? Nós estamos também com um propósito em nossas lives. Estamos procurando pessoas que não fazem parte da igreja, de nenhuma igreja. Então, se você não faz parte de nenhuma igreja, nos procure, que nós estamos aqui disponíveis para te ajudar, para te acompanhar, para te aconselhar, para te ajudar naquilo que você está necessitando nessa quarentena. E eu creio que grandes coisas acontecerão na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já foram feitas todas as considerações. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 31. Provérbios 21, 31. O título dessa mensagem é Vencedor ou Vítima. Amém? Então, Provérbios capítulo 21, versículo 31. Nós vamos estar ministrando aqui essa noite sobre vítimas ou vencedores, ou vencedor ou vítima. Você que tem uma Bíblia física, abra a sua Bíblia física. Se você estiver com o seu celular, abra a sua Bíblia digital. Diz assim, Provérbios capítulo 21, versículo 31. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor
é que dá a vitória. Oremos a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença hoje, Pai. Eu peço que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que nem o impedimento, nem o empecilho possa impedir que a tua mensagem chegue a cada casa, a cada coração. Que o Senhor Deus venha te abençoar de uma forma sobrenatural, que o Senhor Deus venha te abençoar de uma forma tremenda, e que essa palavra gere no seu coração cura, libertação, porque a verdadeira cura e a verdadeira libertação vem pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio que essa verdade que será pregada aqui essa noite vai desatar, vai girar uma chave na tua direção, e você vai desatar nessa área que você tanto necessita desatar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa escolha que nós devemos fazer em nossas vidas é uma decisão e uma escolha muito séria. Nós temos que decidir hoje se nós vamos continuar sendo vítimas ou se vamos nos tornar vencedores. Aqui no Provérbio, capítulo 21, versículo 31 diz: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Nós sabemos que a nossa vitória, sabemos que as vitórias que nós temos em nossas vidas, elas são realizadas ou são obtidas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vitórias que nós tivemos ou teremos em nossa vida, nós temos que sempre falar: olha, eu venci pelo poder de Deus, eu venci porque Deus esteve comigo. Mas aqui, aquele que escreveu esse provérbio, Salomão, ele diz: prepare-se o cavalo para o dia da batalha. Essa preparação do cavalo para o dia da batalha, essa preparação depende de mim e de você. Então olhe para o seu irmão e fala: você tem que se preparar. Existem muitas pessoas que não preparam o seu cavalo para o dia da batalha. Existem muitas pessoas que não têm como necessidade, não vê como importante essa preparação. E é desse tipo de pessoas que eu gostaria de falar aqui essa noite: as vítimas ou o vitimismo. O vitimismo é sentimento de ser vítima, sensação de quem está ou foi sujeito a opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação, etc. Geralmente de quem tem sempre essa percepção sobre o que lhe acontece. Sua vida não avança porque o vitimismo não a deixa. Então ela sempre tem esse posicionamento de vitimismo, né? Sempre tudo que acontece na sua vida foi porque algo desencadeou isso. Ou seja, olha, eu poderia ter avançado mais, mas eu não avancei. Olha, eu poderia ter ido além, mas eu não fui. E esse vitimismo gera impedimentos para que essa pessoa não avance. Ela não assume responsabilidades, ela não avança, ela não tem objetivos concretos. Por quê? Porque sempre ela não assume essa responsabilidade. Eu não estou aqui falando que você nunca foi vítima. Eu não estou aqui falando que você nunca sofreu maus tratos. Eu não estou aqui falando que nunca você sofreu uma injustiça. Não, eu não estou falando aqui isso. Eu estou falando que você não pode viver dessa forma. Eu estou falando que você não pode viver desse modo, sempre se achando que é vítima, ou colocando a culpa em outras pessoas porque você não teve êxito em alguma área. Para iniciar essa mensagem, eu gostaria de falar 6 características de pessoas que vivem o vitimismo. Então anotem aí 6 características do vitimismo. A primeira característica do vitimismo, que você não consegue ir adiante por causa dessa característica, é não assumir os seus erros. Existem pessoas que têm essa característica ruim consigo.
e elas não conseguem assumir os seus erros. Elas não conseguem assumir os seus erros. Adão, ele tinha infelizmente essa característica. Adão, ele não conseguia assumir os seus erros. Adão, ele não conseguia assumir o erro dele. Então, quando nós vemos lá no Éden, quando Adão comete o primeiro erro, o primeiro pecado, Adão, ele não assume o seu erro, e assim ele coloca a culpa do seu erro na sua esposa. Ele fala: Deus, eu comi do fruto por causa de Eva. Então ele não assume o seu erro, né? Ele coloca a culpa do seu erro na sua esposa. Quantas pessoas nós vemos que são assim? Elas nunca assumem os seus erros. Elas nunca assumem: olha, foi eu que errei, a culpa é minha. Não, ela sempre coloca a culpa do seu erro em outra pessoa, porque ela é vítima. Isso é triste. O filho coloca a culpa, né, dos problemas que ele vive em sua vida no seu pai. Olha, se meu pai fosse um pai rico, eu estava e tinha me tornado um homem muito próspero. Olha, se a minha mãe tivesse me ensinado de outra forma, eu seria um homem muito inteligente, eu seria um doutor hoje. Mas por causa da minha mãe, eu não sou esse homem que eu gostaria de ser. Então ele sempre coloca a culpa dos seus erros em outras pessoas. Ele é Adão, ele não assume o seu erro. Então essa primeira característica de um vitimismo, da pessoa que não assume o seu erro, é uma característica que impede a pessoa de ser um vencedor. Então que hoje, em nome de Jesus, aumenta o retorno aqui para mim. Hoje, em nome de Jesus, que você que tem essa característica do vitimismo, você venha deixar de ter essa característica em nome de Jesus. Você precisa, em nome de Jesus, assumir o seu erro. Deixe de ser uma pessoa que coloca a culpa nos outros e assuma o seu erro em nome de Jesus. Não seja como Adão, que sempre colocava a culpa em outras pessoas. Seja um vencedor em nome de Jesus. A segunda característica do vitimismo é a injustiça. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 4. Aumenta o retorno para mim. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel, eles oferecem um sacrifício a Deus, e Deus reconhece o sacrifício de Abel e não reconhece o sacrifício de Caim. Caim, ele se sente injustiçado. Caim, ele se sente injustiçado. Ele não consegue entender porque Deus tinha aceitado o sacrifício de Abel, mas não tinha aceitado o sacrifício dele. Isso é algo muito ruim que nós encontramos no vitimismo. A pessoa, ela sempre acha que outra pessoa está levando mais crédito. Ela acha que outra pessoa está recebendo mais louvor, mais aplauso que ela, e ela foi injustiçada. Isso é triste. Caim, ele deixa que isso venha penetrar no seu coração. Quantas pessoas são assim? Olha, o meu pai dá mais crédito para o meu irmão. Olha, o meu pai dá mais crédito para outras pessoas e não dá para mim. Olha, o pastor, ele só olha para o trabalho de tal líder. Ele só olha para o trabalho de tal líder, mas ele não olha para o meu trabalho. Ou seja, esse sentimento de injustiça que houve em Caim. E isso é uma característica de quem é vítima. Ele sempre se sente injustiçado com a vida. Ele fala: olha, todo mundo teve essa chance e eu não. Isso é um comportamento de uma vítima. Isso é vitimismo. Então você deve, em nome de Jesus, deixar que essa característica venha sair de você em nome de Jesus. Você precisa, em nome de Jesus Cristo, tirar esse sentimento de injustiça. Porque o que aconteceu com Caim? Caim, ele acabou matando Abel. Por quê? Porque ele pensava que Abel era mais louvado do que ele. Deus gostava mais de Abel do que ele, mas na verdade não. Deus tinha somente aceitado o sacrifício de Abel, porque a intenção de Abel era agradar a Deus. Muitas pessoas se sentem vítimas, mas elas esquecem que a atitude do seu coração, elas esquecem que a
em nome de Jesus Cristo. Outra característica da vítima é a ingratidão. A ingratidão também é uma característica do vitimismo. Pessoas que se sentem vítimas, geralmente elas são ingratas. Pessoas que se sentem vítimas, geralmente elas são ingratas. Nós vemos essa característica em Ló. Quando Ló, ele recebe a grande oportunidade de sair em peregrinação com Abraão. Abraão chama o seu sobrinho Ló. Ló, naquele momento, ele não possuía, bem dizer, nada. Mas mesmo assim, Abraão recebe um chamado de Deus e convida o seu sobrinho Ló para caminhar junto com ele. E esse chamado que Abraão fez para Ló foi um chamado de bênção. E Deus abençoava tanto Abraão como Ló. Porque quando nós estamos próximos de alguém que é abençoado, quando estamos próximos de alguém que é próspero, nós também somos abençoados. Nós também recebemos de Deus. Amém, do fundo aqui para mim. Nós também recebemos de Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, sermos gratos em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos sermos gratos com Deus. Nós precisamos sermos gratos com o Senhor. Se nós não formos gratos como o Senhor, nós vamos nos comportar como Ló. Ló foi um homem ingrato. E no primeiro momento que ele teve isso no seu coração, houve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Ló teve essa oportunidade de demonstrar sua ingratidão. E Ló, ele demonstra sua ingratidão com Deus. E demonstra sua ingratidão também com Abraão. Aleluia. Ele poderia ter tomado outro posicionamento. Ele poderia ter sido grato com Abraão que tirou da sua casa. Mas não. Ele pegou os seus pastores e se afastaram de Abraão. E ele foi e viu um pasto verdejante. Porque geralmente é isso. As pessoas que não são apegadas com Deus, as pessoas que não se apegam com o Senhor, elas sempre só querem benefícios. E o vitimismo também nos demonstra isso. As pessoas só querem receber de Deus. E quando algo foge, daquilo que ela queria receber, elas ficam ingratas, elas ficam rebeldes. E Ló largou Abraão para caminhar a sua própria caminhada. Aleluia. Não seja ingrato com Deus. Muitas pessoas deixam o Senhor, muitas pessoas deixam de seguir a Deus. Por quê? Porque algo fugiu daquilo que elas queriam. Algo fugiu do escopo que elas queriam. Então, mesmo que as coisas não estejam indo bem para você, você deve continuar seguindo o Senhor em nome de Jesus. Não faça como Ló. Ló desfrutou de momentos abençoados com Abraão. Os seus pastores e os pastores de Abraão prosperaram. Mas Ló não conseguiu ver isso. No momento que os pastores dele começou a brigar com os pastores de Abraão, Ló, ao invés de pensar no seu tio Abraão, não, ele pensou em si próprio. Muitas vezes nós pensamos somente em nós, não pensamos no nosso pai Abraão, no nosso tio Abraão, no nosso Deus. Pensamos somente em nós. A vítima só pensa em si mesmo. Ela não pensa nos outros. Irmãos, em nome de Jesus, seja grato. Não seja como Ló. Ló esqueceu de toda a prosperidade que Deus tinha derramado na sua vida através do seu tio Abraão. Às vezes nos apegamos somente com o momento ruim que nós estamos vivendo. Existem pessoas que foram tão abençoadas por Deus de tantas formas possíveis, mas agora, por causa que estão vivendo essa quarentena, elas começam a falar: olha, Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo. Não faça como Ló. É apenas alguns pastores de ovelhas que estão brigando. Lembre-se que o Senhor Deus abençoou você desde o teu nascimento. Lembre-se que todo o pão que está na sua mesa foi tido através do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, não seja ingrato, não tenha essa característica desse vitimismo, porque o vitimismo nos torna pessoas ingratas. Aleluia. Quarto ponto, quarta característica do vitimismo: o medo. Geralmente as pessoas que se colocam nessa posição de vítima, elas são medrosas. Elas não têm coragem de avançar.
são pessoas medrosas. E essa é uma característica muito ruim do vitimismo. Nós encontramos isso em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4 trata sobre a profetisa Débora, uma mulher profetisa. E mais uma vez eu estou aqui para defender o ministério feminino. Aqui em Juízes capítulo 4, na dispensação da lei, na época dos juízes que não haviam reis, mas já haviam lideranças masculinas, nós encontramos uma mulher chamada Débora, profetiza, mulher de Deus. Estavam passando por um momento ruim. Então ela profetiza para Baraque, que Baraque deveria levantar um exército, que Baraque deveria levantar um exército para que Israel viesse ser liberto. Mas Baraque, com medo, disse a ela em Juízes capítulo 4, versículo 8: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Isso é a característica do medroso. Ele não consegue tomar nenhuma atitude sozinho, ele sempre depende de alguém, e ele tem medo de vencer. Débora estava falando: olha, Deus te entregou os teus inimigos em tuas mãos, mas mesmo assim o medo tomou conta de Baraque. E ele fala para ela: olha, se você for comigo eu irei, mas se não for eu não irei. Às vezes o medo tem te feito vítima, e você não consegue ir adiante por causa desse medo. Tire essa característica, tire esse vitimismo do teu coração e se torne, em nome de Jesus, um homem e uma mulher corajosos. Débora, que tinha profetizado para Baraque, fala: tudo bem, eu vou. Eu sei que você conhece a história, mas se eu for, a glória não será para você, a honra não será para você, será para mim. E muitas vezes você está se colocando nessa posição de vítima, falando: olha, eu nunca fui honrado, eu nunca fui honrada. Mas claro, só é honrado os corajosos, só é honrado aqueles que vão à batalha. Aqueles que não vão à batalha não serão honrados. Os medrosos nunca serão honrados. Não seja medroso. Arranque em nome do Senhor Jesus Cristo esse medo do teu coração. Não seja um Baraque, seja uma Débora. Não seja um Baraque medroso, falando: olha, se você for, eu vou. Se for assim, eu vou. Olha, se tiver tudo certo, eu vou. Não, meu irmão. Nem tudo é perfeição, nem tudo é do jeito que nós queremos, mas mesmo assim nós iremos. E o que aconteceu, pastor? Eles foram à guerra, e o Senhor deu vitória a Débora e a Baraque, porque na verdade quem tomou o posicionamento foi Débora. Aqui nós vemos o exemplo de tantas mulheres fortes, valentes, corajosas. Seja uma mulher forte, valente e corajosa em nome de Jesus, em nome do Senhor. Arranque esse medo do teu coração. A quinta característica do vitimismo: a preguiça. Em Provérbios capítulo 6, versículo 6 até o 8 diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Algumas pessoas não prosperam, algumas pessoas não avançam, e como eu falei, tem diversas desculpas, tem diversos traumas. Mas um dos motivos para que uma pessoa não venha prosperar, um dos maiores motivos para que uma pessoa não venha adiante, tanto na vida secular como na vida eclesiástica, como na sua vida espiritual, é a preguiça. Ela é uma pessoa preguiçosa, ela não consegue ir adiante. Ela quer um emprego, mas não vai atrás. Ela quer passar na faculdade, mas não estuda. Ela quer passar no concurso, mas não estuda. Ela quer que as coisas caiam na sua mão. Então Salomão diz: olha, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. O preguiçoso, ele só vai aos empurrões, ele não consegue tomar a iniciativa. Então o sábio Salomão falou: olha, ela não tem chefe nem supervisor, mas mesmo assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento.
Porque a formiga não precisa de chefe, ela não precisa de supervisor, ela não precisa de empurrões. Você não precisa de chefe, de supervisor e de empurrões. Você precisa ser um homem trabalhador, um homem estudioso, em nome de Jesus Cristo. Pare de ser preguiçoso, porque se você continuar sendo preguiçoso ou preguiçosa, você sempre vai viver essa vida de vitimismo e nunca vai mudar. Eu falo isso para você: mude em nome de Jesus Cristo. Arranque essa preguiça do seu coração. Arranque essa preguiça do seu coração e seja um homem trabalhador, seja um homem dedicado. A preguiça também é pecado. Se você é um homem preguiçoso ou mulher preguiçosa, infelizmente, você também está em pecado. Mas esse pecado vai sair de você em nome de Jesus. E você não será mais uma vítima, nem viverá no vitimismo. Você vai ser um homem vencedor e uma mulher vencedora. Se você recebe, mande um glória a Deus aí em nome de Jesus. Mande um glória a Deus aí na live, manda glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez eu peço para você que nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube, compartilhe em nome de Jesus. Outra característica, a sexta característica, é a irresponsabilidade. O que significa irresponsabilidade? Uma pessoa inconsequente, quem age contrariando a lógica, o bom senso, que expressa imprudência e irresponsabilidade. Em Provérbios capítulo 14, versículo 16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Às vezes a irresponsabilidade também tem impedido que você viva uma vida de vencedor. Você é até um homem trabalhador, você é até um homem que tem vontade de fazer, mas você é uma pessoa irresponsável. E a irresponsabilidade não permite que você tenha êxito, não permite que você vá além daquilo que você planejou, ou chegue no local que você planejou. Por quê? Porque a irresponsabilidade, ela subtrai, ela destrói. E saiba que existem muitos pecados por comissão, mas também tem pecados por omissão. Quando você age por irresponsabilidade, você está sendo negligente, porque você teria que fazer algo e não fez. E a negligência mata, destrói. Mas que essa característica do vitimismo, que é a irresponsabilidade, saia da tua vida em nome de Jesus, e você se torne em nome de Jesus Cristo um homem responsável. Você se torne em nome de Jesus Cristo uma mulher responsável. Pastor, eu sou muito irresponsável com algumas coisas. Mude em nome de Jesus. Se torne uma pessoa responsável, porque se você for responsável, menos problemas acontecerão na tua vida, e você não vai ter que se comportar como vítima, você vai ter que se comportar como vencedor. Se você se comportar como um homem responsável, você vai ter êxito. Então arranque do seu coração a irresponsabilidade, comece a se comportar como um homem responsável. Aleluia. Glória a Deus. Característica do vitimismo: não assume os seus erros, se sente injustiçado, é ingrato, é medroso, é preguiçoso, é irresponsável. Fale: eu não sou uma vítima, eu não vivo o vitimismo. Você quer ser uma vítima ou você quer ser um vencedor? Tenho certeza que você quer ser um vencedor. Então, se você quer ser um vencedor, arranque de você todas essas características de vítimas em nome de Jesus. Arranque de você todas essas características do vitimismo. E agora vamos falar sobre características de um vencedor. Um vencedor, ele assume os seus erros. Essa é uma característica muito bonita de quem é vencedor, porque o vencedor, ele assume os seus erros. Algumas pessoas falam: olha, se eu assumir o meu erro, vai trazer muitos problemas para mim. Talvez sim, mas se você não assumir os seus erros, vai trazer sobre você problemas ainda maiores. O salmista, no Salmo 51, versículo 2 até o versículo 4,
diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a justa e a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Isso é uma característica de um vencedor. O vencedor, ele assume os seus erros. O fato de assumirmos os nossos erros, isso corresponde a arrependimento. Quando eu estou assumindo o meu erro, é que eu estou arrependido de fato. Olha, eu estou aqui diante do Senhor, a Deus, falando para o Senhor que eu cometi esse pecado, e eu estou arrependido. Porque somente assumir os erros sem arrependimento, você está falando: olha, eu cometi esse erro, eu vou continuar cometendo. Não, o salmista, ele está falando: olha, eu cometi esse erro e eu pequei contra o Senhor. Ele está nesse Salmo 51, é um salmo de arrependimento. Ele fala: olha, eu sou digno da tua sentença, porque eu fiz aquilo que te desagrada, Senhor. Isso é uma atitude de um vencedor. O vencedor, ele primeiro vê quais erros ele cometeu até agora, e agora ele chega diante de Deus com arrependimento, assumindo a sua responsabilidade e falando para si mesmo e para Deus e para todos os terceiros que estão ao seu redor: eu vou mudar. Aleluia. Assuma seu erro diante de Deus. Assuma a sua culpa diante de Deus. Seja um vencedor. Assumir erros é uma característica de quem é vencedor. Aleluia. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um homem que assume seus erros, e você é um homem que se arrependeu dos seus erros, ou vai se arrepender hoje após essa mensagem, em nome de Jesus. A segunda característica de quem é vencedor é a gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão não é somente quando está tudo bem. Está tudo bem e eu sou grato, né? Ló, como nós vimos, ele tinha essa característica do vitimismo, né? Ele estava com Abraão enquanto aquilo que ele queria estava de acordo, mas quando os seus pastores brigaram com os pastores de Abraão, ele teve ingratidão. Mas não, um vencedor, ele é grato. Você já ajudou uma pessoa e ela falou: obrigado, eu te agradeço por tudo que você fez por mim. Não que nós devamos ajudar alguém por isso, não. Você deve ajudar alguém porque Cristo te ajudou, ou porque alguém te ajudou, e é o teu dever ajudar. Não está fazendo nada mais, nada menos do que o teu dever. Mas vamos ser realistas. Quando nós ajudamos alguém e essa pessoa é grata conosco, dá vontade de ajudar ainda mais essa pessoa. E quando nós ajudamos alguém e essa pessoa é ingrata, nos gera aquele sentimento em nós: olha, eu não vou ajudar mais essa pessoa, não. Seja sincero. Aquele que é grato ao Senhor, ele atrai bênçãos de Deus para a sua casa. Aquele que é grato com o Senhor, ele atrai bênção de Deus para o seu trabalho. Aquele que é grato com o Senhor, ele atrai bênção de Deus para a sua célula. Ele atrai bênção de Deus para os seus discípulos. Ele atrai bênção de Deus para a sua família, para a sua casa. E ele se tornará um homem próspero. E ele será um homem vencedor, porque no seu coração está gratidão. E ele fala: Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha igreja, obrigado por tudo que eu tenho, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde. Existem muitas pessoas hoje assistindo essa live que tem essa característica de um vencedor, elas são gratas. E se você não tem, que você venha obter essa característica hoje, em nome de Jesus. Seja uma pessoa grata em nome de Jesus Cristo. Se você puder mandar aí na live: eu te agradeço, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Terceira característica de quem é vencedor: planejamento e recebe conselhos. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Algumas pessoas pensam: olha, eu vou ser um vencedor, e saem das suas portas, das suas casas e falam: eu vou vencer, vai dar tudo certo. Amém, glória a Deus. Mas vamos ser francos: se você não tiver um planejamento, se você não se planejar na sua vida espiritual, matrimonial, secular, profissional, se você não tiver um planejamento, você não vai vencer. Por mais que você venha ter essa atitude de coragem, esse ânimo dentro de você, não será capaz de fazer você um vencedor. Você precisa também ter essa característica: planejamento e receber conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Algumas pessoas não gostam de planejamentos. Algumas pessoas não gostam de estudar sobre aquilo que elas irão fazer. E sempre essas pessoas que não se planejam, elas não conseguem obter êxito. Então, em nome de Jesus, que todos os teus planos você pegue uma caneta e um papel. Que em todos os teus planos você venha a se planejar. Eu não estou falando que tudo aquilo que você colocar no papel será o que você vai enfrentar em sua vida. Outra característica: recebe conselhos. Vencedores, homens vencedores, eles recebem conselhos. Salomão foi o homem mais sábio que a terra já viu. Ele recebeu sabedoria de Deus. Mas a Bíblia diz que no seu reinado ele tinha muitos conselheiros. E tinha 12 homens que geriam 12 distritos. E ele recebia conselho desses 12 homens também. Como pode o homem mais sábio do mundo, o homem que recebeu sabedoria de Deus, precisar de conselhos? Se até Salomão precisou de conselhos, você também precisa ser aconselhado por alguém. Nós precisamos de uma mentoria. Nós precisamos conversar com quem já fez, com quem já foi, com quem já conquistou. E assim nós vamos conquistar. A nossa terra tem milhares de anos. Tem coisas que você quer fazer que pessoas já fizeram. Estudem sobre isso. Há diversos livros que falam sobre diversos assuntos. E também tem pessoas ao seu lado que podem te auxiliar. Não seja uma pessoa soberba, que não aceita conselho de ninguém, que sai sem planejamento. Seja um vencedor. Planeje aquilo que você for fazer. E também ame os conselhos. O sábio ama ser aconselhado. O tolo despreza o aconselhamento. Você não é tolo, você não é vítima, você é um vencedor, você é sábio. Ame conselhos. Tudo que você for fazer, peça um conselho para alguém. Olha, eu vou comprar uma casa, peça um conselho para alguém. Olha, eu vou entrar nessa faculdade, estude sobre o assunto, peça um conselho para alguém. Você tem um líder, você tem um pastor que pode estar te auxiliando, e ele foi chamado por Deus, colocado sobre você para te aconselhar. Não seja soberbo, seja um vencedor. E em nome de Jesus, você vai amar planejamentos e você vai amar conselhos em nome de Jesus. Amém? Você é um vencedor. Outra característica de quem é vencedor é a dedicação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Dedicação. Fazer de todo o coração. Olha, eu quero ser um vencedor. Olha, eu quero vencer, eu quero ir adiante, eu quero conquistar. Amém, glória a Deus. Eu amo estar com pessoas assim.
Eu amo estar com pessoas visionárias. Eu amo estar do lado de homens visionários, porque eu quero também ser um homem visionário. Mas não basta somente ter visões, não basta somente ter planejamentos. Você tem que ter dedicação. Não basta somente, olha, eu tenho essa visão, tenho esse planejamento, está tudo aqui no papel, eu fui aconselhado. Obrigado. Deus abençoe. Mas você não é um homem dedicado. Você não consegue se dedicar. Você não consegue fazer as coisas de todo o seu coração. E se você não fizer as coisas com todo o seu coração, se você não der o seu melhor naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir. Pastor, estou me esforçando. Eu tenho me esforçado. Se esforce ainda mais. Você quer chegar em lugares altos? Se você quer, manda aleluia. Você quer conquistar uma nação poderosa para o Senhor? Se você quer, mande aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que todos os teus planos serão concretizados em nome de Jesus Cristo. Mas para que isso venha acontecer, você precisa de dedicação. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Se eu estou estudando, eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu estou trabalhando, eu tenho que dar o meu melhor, porque eu tenho que fazer como eu estivesse fazendo para o meu Senhor. Pastor, eu não entendo porque os ímpios, aqueles que não servem a Deus, prosperam, passam, arrumam trabalho. É o diabo lutando contra a minha vida. Nem sempre é Satanás que está lutando contra a tua vida. Nem sempre é Satanás que te fez ficar nessa prova, não assumir esse cargo na empresa, não assumir esse emprego. Nem sempre. Muitas vezes, a maioria delas, é falta de dedicação da sua parte. Deus não é injusto. Deus não vai pegar uma pessoa que não estuda e fazer passar um concurso. Deus não vai dar um trabalho para uma pessoa incapacitada. Deus não vai entregar uma responsabilidade na mão daquele que não é dedicado. Devemos parar de colocar culpa em Satanás, de nos comportar com vitimismo e assumir a responsabilidade e nos dedicar àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O que Deus colocou em tuas mãos? O que Deus colocou nas tuas mãos? Aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Dedique-se. Existem pessoas que exercem funções na igreja e falam assim: olha, eu não devia estar aqui fazendo isso, eu devia fazer aquilo, por isso que eu vou fazer isso aqui dessa forma. Deus nunca vai te colocar em um lugar se você não se dedicou nos primeiros degraus. Você nunca vai chegar no último. Seja um homem dedicado. Davi foi dedicado quando foi pastor de ovelhas. Davi foi dedicado quando ele foi um líder do exército. Por isso Davi foi colocado para reinar sobre Israel, sobre o Reino Unido. Quem é dedicado prospera. Quem é dedicado prospera. Quem não é dedicado não prospera. Vencedor são pessoas dedicadas. Quem é vencedor são pessoas dedicadas. Quer ser um vencedor? Seja dedicado. Estude, leia, trabalhe, dê o seu melhor sempre. Se for para ser, sirva com dedicação. Quinta característica de um vencedor: ele é corajoso. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. Vamos chegar no consenso, eu e você. Nós somos pentecostais. Nós acreditamos no Espírito Santo. Acreditamos que o Espírito Santo mora em mim e mora em você.
não nos deu um espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Então, nós temos essa coragem em nós pelo Espírito de Deus. E essa coragem nos faz sermos homens vencedores. Os vencedores são homens corajosos. Podemos citar aqui vários homens da Bíblia. Vários homens da Bíblia. Josué foi um homem corajoso. Caleb foi um homem corajoso. O próprio Davi, que já falamos aqui, foi um homem corajoso. Moisés foi um homem corajoso. Abraão foi um homem corajoso. Paulo foi um homem corajoso. Jesus, como homem, foi um homem corajoso. Você precisa ser um homem corajoso, uma mulher corajosa. Vencedor é aquele que tem coragem. Ai, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou. Não, você é um homem corajoso. Você vai conquistar em nome de Jesus Cristo. Ai, que me falaram que eu não consigo. Não importa o que as pessoas falam a respeito de nós. O que importa é o que Deus fala a respeito de mim e de você. A igreja de Deus hoje tem uma missão. E essa missão precisa de coragem. E a igreja é uma igreja vencedora. Você faz parte de uma igreja vencedora. E se você faz parte dessa igreja vencedora, você é um homem corajoso. Você vai chegar em lugares altos. Você vai conquistar aquilo que você nunca conquistou. Você vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai te usar poderosamente, porque você é um vencedor. Porque você é um vencedor. Comente aí: eu sou vencedor. Que essa coragem do Espírito Santo chegue na sua vida, chegue na tua família. Você não faz parte de uma família de medrosos. Você não é Baraque que tem medo de a batalha. Você é uma Débora corajosa. Você não é os irmãos de Davi que estão com medo do gigante. Você é o Davi que arranca a cabeça do gigante. Você não é aquele que tem medo de tentações. Você é um Paulo, você é um Silas, você é um André. Você é um homem corajoso. Que essa coragem, que essa grande característica dos vencedores possa entrar no teu coração agora. Pare de se fazer de vítima. Pare de falar: olha, eu não consigo. Olha, fizeram isso para mim. Ah, meu pai não deixou. Não. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda isso em nome de Jesus. Que todo trauma saia da tua vida em nome de Jesus. Que todo pensamento de desistência, de suicídio, saia de você em nome de Jesus. Você é um homem corajoso. Você é vencedor. Não importa que as pessoas falaram que você é fraco, que você não consegue, que você é burro, que você não vai conseguir. Não importa. Importa o que está em Romanos capítulo 8, versículo 15, o que está na palavra de Deus. Oh, labaço decanta, labacedei. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Paulo falando. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a Pai. Esse Espírito nos torna filhos por adoção. Esse Espírito nos torna filhos e somos filhos do Rei. Nós não somos filhos de um Deus com D minúsculo. Nós somos filhos de El Shaddai, aquele que nunca perdeu uma batalha. E se eu sou filho, eu sou corajoso. Seja corajoso, seja vencedor. Tire esse vitimismo essa noite. Você não deve nem pensar: olha, será que eu sou? Não, você é vencedor. Que todas aquelas características faladas agora no início da mensagem sejam arrancadas do teu coração. O intuito dessa mensagem é que você venha parar de reclamar e começar a agir. Parar de culpar os outros e começar a assumir responsabilidade. Aleluia. Corajoso. Eu estou lendo um livro chamado Igreja com Propósito. O nome do autor é Rick Warren. E ele conta a história de quando ele foi
começar a igreja nos Estados Unidos da América. E ele saiu da sua cidade, da sua pequena cidade natal, e saiu junto com a sua esposa e com o seu filho de 4 meses dentro de um carro. E ele falou que pegou um grande congestionamento. E ele ficou pensando, né? Meu Deus, eu saí de uma pequena cidade, estou indo para uma metrópole para começar a obra de Deus. Mas Rick Warren, ele tinha muita coragem. E ele disse que quando chegou nessa cidade, nessa grande cidade dos Estados Unidos, sem dinheiro no bolso, ele foi até uma imobiliária e chegou até a imobiliária e até o corretor de um imóvel e disse: meu nome é Rick Warren, eu sou pastor, quero alugar uma casa e não tenho dinheiro. Irmãos, isso é coragem, isso é fé. Ele diz no seu livro que o corretor deu uma gargalhada, sorriu e falou: vamos ver o que eu posso fazer por você. E falou: o que você vai começar aqui mesmo? Ele falou: uma igreja. Ele falou: uma igreja? Ele falou: é. Ele falou, procurou, para encurtar a história, o homem falou: olha, eu consigo uma casa para você e você não precisa pagar o primeiro aluguel. Isso é coragem. Enquanto você tiver com medo, você não vai chegar a lugar algum. E eu fico pensando, já pensou se ele tivesse ficado na pequena cidade dele, falando: eu não vou conseguir, quando chegar lá não vai dar certo, eu estou com medo. Ele não ia conseguir. E ele já conseguiu a casa. E que vale, fala para o corretor e fala: olha, você já congrega em alguma igreja? E ele fala: não, eu não congrego em nenhuma igreja. Ele fala: então você vai congregar na minha igreja. E aquele corretor foi o primeiro membro da igreja de Rick Warren. Aleluia. A igreja de Rick, até um tempo atrás, era a maior igreja da América. Ele se tornou o pastor da maior igreja dos Estados Unidos da América, porque ele foi um pastor corajoso. Você precisa ser um líder corajoso em nome de Jesus Cristo. Você precisa ser um líder corajoso. Rick não se comportou como vítima. Ele falou: olha, eu não vou conseguir. Desenvolveu um método evangelístico extraordinário. Hoje ele palestra para milhares de pastores, porque ele foi um homem corajoso. Você vai chegar em lugares altos, você vai chegar em lugares grandes, você vai ganhar uma multidão, mas você precisa arrancar esse vitimismo do teu coração e ser um homem corajoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sexta característica de um homem vencedor: sua confiança está no Senhor. Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8 diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos, estamos firmes. Um homem vencedor é um homem que a sua confiança não está em carros, não está em cavalos, não está em dinheiro, não está no seu intelecto, não está nas possibilidades humanas. Apesar que ele se planeja, apesar que ele tem conselheiros, mas a sua confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. O vencedor confia em Deus, ele deposita a sua vida em Deus. As pessoas se perguntam: mas por que esses crentes continuam pregando, mesmo fora de suas igrejas? É porque a confiança de um crente, de um cristão, está no Senhor. A nossa confiança não está nos nossos governantes, em políticos. A nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança não está em nossa conta bancária, nos nossos títulos acadêmicos. Não, a nossa confiança está no Senhor.
Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Por isso que nós não nos comportamos como vítimas, porque nós não temos do que reclamar, porque Deus está aqui. Se Deus está aqui, não me falta nada. Se Deus está com a minha família, não me falta nada. Se Deus está no meu trabalho, não me falta nada. Se Deus está nos meus projetos, não me falta nada. Então, se eu não tenho um pai rico, glória a Deus. Se eu não tenho alguém comigo, glória a Deus. Por quê? Porque não me falta nada. Deus está comigo, eu não sou vítima. E quando eu olho para a cruz do Calvário, aí que eu vejo que eu não sou vítima, eu sou um vencedor, porque Cristo me fez mais que vencedor na cruz do Calvário. E se a economia do país não está boa, está tudo bem, porque eu tenho Cristo, e a minha confiança não está na economia. Se o dólar está 6, 7 reais, isso não me importa, porque a minha confiança não está no dólar, a minha confiança está no nome do Senhor. A tua confiança tem que estar no Senhor. Enquanto você não depositar a sua confiança no Senhor, você será sempre uma vítima. Mas quando você depositar toda a tua confiança no Senhor, no nome do Senhor, você não será mais uma vítima, você será um vencedor. Eu não sei você, mas eu sinto muita presença de Deus nesse lugar. Estamos aqui com alguns líderes, glória a Deus, que estão nos auxiliando aqui em tudo. Eu agradeço a Deus pela vida deles. Sou grato a Deus por essa equipe que o Senhor Deus tem colocado do meu lado, aqui em Mogi das Cruzes. Se coloque sobre os seus pés essa noite. Coloque sobre os seus pés essa noite. O Senhor está aqui. Vamos dizer não a todo vitimismo colocado por Satanás. Pensamentos de impossibilidade, impotência, traumas. Não, nós não somos vítimas. Nós somos vencedores. Davi foi esquecido pelo seu pai, Davi foi esquecido pelos seus irmãos, Davi não foi aceito pelo rei, mas Davi era um vencedor, ele não se importava com isso. Não se importava que o seu pai tinha esquecido dele, não se importava que os seus irmãos tinham esquecido dele, zombado dele, não se importou que o rei falou: olha, você é muito franzino para ganhar desse gigante. Não, Davi não era uma vítima, Davi era um vencedor. Talvez seu pai se esqueceu de você, e não é para você ficar com raiva do teu pai, é para você perdoar o seu pai e ajudar o seu pai. Talvez seus irmãos se comportaram de uma maneira diversa que você não esperava. Não é para você ficar com raiva dos seus irmãos, é para você ajudar os seus irmãos, porque você não é uma vítima, você é um vencedor. Você não é alguém para ser carregado, você é alguém para carregar os outros. Você não é alguém para ser influenciado por esse mundo, você é alguém para influenciar esse mundo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu entro na tua presença porque tu és rei, e a minha confiança está em ti. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está no Senhor, está no nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, essa noite, que todo pensamento de vitimismo, de fracasso, esse mimimi que Satanás tem colocado no coração dos irmãos: olha, eu não vou congregar mais porque não me trataram mal. Para com isso, o evangelho é muito mais profundo do que isso, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar no coração de todos os irmãos, Pai, um coração de um vencedor, característica de pessoas que são vencedores. Você não é vítima, você é filho. Como diz Romanos capítulo 8, nós foi nos dado um espírito que nos fez filhos por adoção, um espírito de coragem. Líderes como Rick Vare. Rick foi corajoso, você também é corajoso. Você vai tirar de si, agora falar: eu sou uma nova pessoa. A partir de hoje você não vai se comportar mais como uma vítima, você vai se comportar como um vencedor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa mensagem. Eu sei que muitas barreiras aconteceram hoje para que essa mensagem não fosse pregada, porque eu sei que vai surtir um efeito sobrenatural na vida de muitos. Nós não pregamos para que a nossa mensagem venha a ser bonita, nós pregamos para que o Espírito Santo de Deus venha agir na tua vida, e que essa mensagem surta um resultado sobrenatural na tua vida, te liberte. E eu falo mais uma vez: você não é uma vítima, você é um vencedor.